Então vamos começar? Ahn, que bom, Débora, ótimo. Então vamos lá, a gente está revisando a lição 3 hoje, e a lição 3 foi sobre frases no presente na negativa. Então, a gente vai aprender a maneira mais fácil de fazer as frases na negativa, porque na negativa você não muda o verbo com he, she ou it, ok? Então é facinho a hora de fazer a negativa. Eu vou usar don't para I, you, we e they. Pode ser do not? Pode, eu vou até colocar aqui em cima. Qual é a diferença? Nenhuma. Na prática, então, ó, I, you, we, they, pode ser do not ou don't. I, you, we, they, pode ser do not ou don't. Ok? Qual é a diferença? Na prática, no dia a dia, quando você está conversando com as pessoas, se você usa o do not, a pessoa vai entender que você está repetindo uma informação. Então, por exemplo, se eu pergunto para fulano, você trabalha hoje? Do you work today? E a pessoa fala, I don't work today. Por exemplo, eu não trabalho hoje. Agora, se você perguntar mais uma vez, vamos dizer que passou 2 horas essa pergunta. Aí eu vou e pergunto novamente para a pessoa, fulano, você trabalha hoje? Aí a pessoa fala, no, I do not work today. Se a pessoa fala dessa maneira, dá a entender que ela está repetindo uma informação que ela já falou. Dá até para entender mais ou menos que a pessoa esteja brava de repetir a informação. É como se, tipo, eu já falei isso, eu não trabalho mesmo hoje. É como se fosse um reforço de uma informação. Então, o melhor no dia a dia é você usar o don't, tá? Aqui, here, baby. Se você está num contexto universitário, acadêmico ou profissional, aí o do not para coisas escritas é obrigatório, tá? Eu não sabia disso nem quando eu vim morar aqui, eu já dava aula de inglês, eu fui fazer o mestrado, aí minha primeira redação no mestrado, eu, lasquei o don't, em tudo. Eu já dava aula, achava que sabia pra caramba. Aí voltou minha redação inteira vermelha, riscada até... Eu nunca me esqueço, essas coisas traumatizam. E tava errado, porque no conteúdo acadêmico, na linha acadêmica de escrita, você precisa escrever formalmente. E esse don't não é aceito. Então, se você vai escrever formal profissional, acadêmico, tradução de TCC, o que quer que seja, o correto é você escrever do not. Lógico que no Brasil o professor não vai corrigir isso, a não ser que você esteja fazendo letras. Eu imagino que os professores nem olham isso aí, talvez nem saibam. Mas o certo, se você vier para os Estados Unidos, é escrever separado, do not, para formal. Na fala, sempre escreve don't, tá? Na fala, sempre escreve, não tem como escrever na fala. Na fala, sempre fala don't. Porque se você fala do not, fica esquisito. Eu até contei no vídeo que eu fiz as negativas. Eu tinha um aluno aqui na escola que ele falou uma vez... na verdade foi assim, eu tinha como aluno o empregado e o empregador. O chefe dele fazia aula comigo particular e o menino fazia aula nos grupos. Isso, Bel. Muito bom, já entendeu, ó. Primeiro, eu preciso de café. Então, o chefe dele me perguntou por que ele tá sempre tão de mau humor, bravo. Falei, não, ele não tá, ele sempre vem de mau humor pra aula, de bom humor. Aí ele falou, sim, porque toda vez que eu pergunto pra ele alguma coisa, ele me responde, no, I do not. No, he did not. Sempre separado. Eu falei, ai meu Deus, ele não deve ter entendido. O professor deve ter falado pra ele na aula que o do not é a maneira formal, profissional, e ele entendeu que seria no conteúdo oral e não só na escrita. Então a gente corrigiu isso com ele depois e até o chefe falou assim, até o humor dele mudou. Então cuidado ao usar o do not na oralidade, na fala, porque a pessoa pode entender de uma maneira ruim, ok? Para he, she ou it, eu vou usar o does not ou o doesn't. He, she ou it, eu vou usar o does not ou doesn't. Ok?
Maravilha. Muito bom. Alguma pergunta? Alguma pergunta até aí? Tá beleza? Então vamos lá. Vamos fazer uma frase na negativa. Por exemplo, eu não vou ao mercado agora. Eu não vou ao mercado. Essa canetinha mancha demais. Peraí. Eu não vou ao mercado agora. I don't go to the supermarket now. I don't go to the supermarket now. Eu não vou ao mercado agora. I don't go to the supermarket now. Ok? Samara, docinho, me manda depois mensagem particular, que mesmo que não seja eu tenho professores lá na minha escola que eu coloco para dar as aulas particulares e é exatamente o método que eu desenvolvi da escola. Eles são maravilhosos e eu posso colocá-los para dar aula particular sim e sai num custo mais acessível. Até as pessoas que me perguntaram antes do preço da minha aula particular, como eu não tenho muito tempo, a minha aula eu sempre cobro mais caro para as pessoas até escolherem os outros professores. Não é que eu quero falar que a minha aula é muito melhor, não tem nada a ver. É só porque se eu dou um preço melhor para os outros professores, elas vão preferir os outros professores. Normalmente, só uma pessoa que quer muito ter aula só comigo, aí vai pagar um pouquinho mais caro para ter comigo. Então, como meu tempo é muito limitado, eu acabei fazendo assim para conseguir distribuir minhas aulas com os outros professores, tá? Mas são maravilhosos, todas as pessoas que começam a fazer aula com eles amam. Não tem reclamação, são professores maravilhosos. Então me manda, porque é um preço bem mais acessível fazer aula com os professores lá da escola. Quem me mandou antes, eu não tinha horário disponível para os professores lá da escola, agora tenho. Então é só me mandar recado e a gente combina, tá bom? Então, dona Maria Inês, não tem o to. Isso, faltou o to no seu. Eu pensei que você estava falando o to antes do verbo go. Não tem o to antes do verbo go, mas o seu faltou o to antes do supermarket. Muito bom. Então, ó, I don't go to the supermarket now. Próxima, se eu quero falar, por exemplo, eles não trabalham no domingo. Como ficaria a frase? Eles não trabalham no domingo. They don't work on Sunday. They don't work on Sunday. Eles não trabalham no domingo. They don't work on Sunday. Ok? Eles não trabalham no domingo. Beleza até aí? Dúvidas? Dá um belezinha aí, um joia, um negativo, como tá? Sim, Alcileide, a gente faz sim por telefone e eu estou tentando fazer um grupo com um horário que seja bom para o pessoal que está no Brasil. Provavelmente seja o horário da noite, porque um horário que seja muito cedo aqui, talvez já seja tarde no Brasil, porque no Brasil eles estão a 2 horas à frente. Então, provavelmente a gente faça esse horário para os brasileiros à noite. Lá pelas 8h30 da noite aí no Brasil, que aqui seria 6h30. Talvez seja o horário que vai funcionar para fazer para o pessoal do Brasil esse grupo, ok? Estou em fase de teste desse modelo de aula, porque eu nunca dei em grupo online, mas vai funcionar assim, já está funcionando. Então, provavelmente para outra semana já tenha novidade sobre as aulas online em grupo, para quem está no Brasil. Sim, Débora, dia de semana sempre com maiúscula, muito bom lembrar. Débora, sim, professor da escola, eu tenho 2 professores que dão aula para brasileiros e eles são brasileiros também. Tem um deles que ele é americano, mas a mãe é brasileira, ele cresceu no Brasil, ele fala português perfeito, ele é um carioquinha. E sempre os professores da escola falam o idioma dos alunos. Eu tenho professores colombianos, mexicanos, porto-riquenho, então os professores falam o idioma dos alunos, ok? Vamos passar para a frase com you. Você, negativa, por exemplo, você
você não precisa... deixa eu ver. Você não precisa... O que você não precisa? Você não precisa lavar a louça. Essa é uma ótima notícia. You don't need to do the dishes. Você não precisa lavar a louça. You don't need to do the dishes. Ok? Muito bom. Muito bom. Próxima, com he, she ou it. Por exemplo, deixa eu ver. Com he, she ou it. Ele não corre. Ele não corre todas as manhãs. He doesn't run every morning. Ele não corre todas as manhãs. He doesn't run every morning. Muito bom. To wash. Isaac, tem que colocar o to wash antes, tá bom? You don't need to wash the dishes. Igual o pessoal em cima colocou. Muito bom. Muito legal o pessoal que já tá escrevendo aqui. Ótimo. Maravilhoso. Oh, eu não dei essa frase, né? He doesn't run every morning. Sorry, pessoal. Ia passar batido, ó. He doesn't run every morning. Agora uma frase com ela. Uma frase com ela. Deixa eu ver. Ela não... deixa eu ver. Ela não dirige sozinha. She doesn't drive alone. Ela não dirige sozinha. She doesn't drive alone. Ela não dirige sozinha. Muito bom. E com o it? Como eu vou fazer uma frase com o it? Por exemplo, não chove muito aqui. It doesn't rain much here. Não chove muito aqui. It doesn't rain much here. Ok? Muito bom. Agora, se eu quero responder uma pergunta numa forma abreviada, como funciona? Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta, você trabalha hoje? Do you work today? Se a pessoa quiser falar só, não, eu não trabalho, igual a gente fala em português, tipo, não, eu não trabalho. Em vez de falar só, no, I don't work, fica melhor você falar só, no, I don't, ok? Então, esse don't, você vai usar e ele vai na tradução substituir como se fosse o verbo. Então, se alguém te pergunta, por exemplo, você trabalha hoje? E você fala, no, I don't. Fica a tradução como se fosse em português, não, eu não trabalho. O don't, ele vai substituir o verbo que estava na pergunta. Aí você não precisa repetir o verbo, tá? Então você fala no, I don't e fica como se fosse não, eu não trabalho, ok? Você estuda aqui? Do you study here? E você quer falar não, eu não estudo. Você fala no, I don't. Ela vem aqui, sei lá, alguma coisa assim. Does she come here? Você quer falar no, she doesn't. Não, ela não vem, ok? Deu para entender? Então, um beijo para todo mundo. Tenham um ótimo dia e até amanhã.